E no programa de hoje você confere. Testamos a nova Ford F-150 que já está à venda no Brasil. Operamos a enorme pá carregadeira Caterpillar 980. E você ainda confere o nosso teste com a nova geração do Honda Civic, que está mais tecnológico do que nunca, porque agora ele é híbrido, econômico e até rápido. Sejam muito bem-vindos ao programa da Quatro Rodas. E como você viu, esta semana nós temos reportagens bem diversas por aqui. A nova geração da Ford F-150 já está à venda no Brasil. Essa picape é da mesma linhagem das F-100, F-1000 e F-350 que foram fabricadas por aqui anos atrás, na verdade décadas atrás. Só que agora a sua vocação não é trabalho, é luxo, e ela vai concorrer com as Ram 1500. Quem te conta tudo é o Eduardo Passos. Há certas coisas que, mesmo sendo mais clichê do que verdade, nos lembram de certos países de cara. A cabine telefônica vermelha e o ônibus de 2 andares, por exemplo, são sinônimos de Inglaterra. Aquele cara com a boina e a camisa listrada, logo nos lembram a França. E quando a gente está falando de Estados Unidos, são várias opções. Uma boa é essa aqui, ó, a F-150. Ela é o veículo mais vendido dos Estados Unidos e acaba de chegar ao Brasil. E eu vou te contar tudo sobre ela. Vem comigo. Começando, claro, pelo gigante que vai aqui embaixo. A F-150 vai ser vendida no Brasil em configuração única, com motor V8 a gasolina, que é praticamente o mesmo do Mustang, só que com um pouquinho menos de performance. São 405 cavalos e 56,7 kgfm. Essa é a picape mais potente do Brasil. Mais pra frente do vídeo eu vou te contar os números de aceleração e consumo dela, mas eu já te conto também que a autonomia não é problema. Afinal de contas, essa criança aqui tem um tanque de 136 litros. Enchê-lo custa caro? Bom, para boa parte da população brasileira, sim. Para quem pode pagar 490 mil reais, nem tanto. É esse o preço dessa versão, a Platinum, o topo de linha da F-150 aqui no nosso mercado. Além dela, a gente tem a versão Lariat, que chega por 470 mil, com o mesmo conjunto mecânico, que ainda inclui um competente câmbio automático de 10 velocidades e, obviamente, tração 4x4. Uma semelhança entre o gosto do brasileiro e do norte-americano tá nessa comparação que eu estou fazendo aqui. Nos dois países, uma picape é o veículo mais vendido, mas as comparações param por aí, porque a F-150 ela é a principal representante da linha de caminhonetes grandes da Ford, a F-Series, e o sucesso lá em cima é absoluto, é absurdo. Há 41 anos, essa é o veículo mais vendido do maior mercado do mundo. Eu não estou falando só de picapes. Há quase meio século, o automóvel que mais sai nos Estados Unidos é essa aqui, a F-150. Então, querendo ou não, a gente tem que procurar entender como que essa picape consegue manter uma hegemonia tão grande em um mercado tão exigente. É realmente impressionante isso. Feito esse contexto, chega a ser curioso que a Ford tenha demorado tanto para trazer a F-150 para o Brasil. A antiga FCA, que hoje é parte da Stellantis, parece que sacou essa demanda do brasileiro por picapes grandes um pouco mais cedo. E principalmente no interiorzão do Brasil, ela nadou de braçada com a Ram 1500. Só que agora o jogo com certeza deve mudar. Mas também não espere por volumes muito grandes de venda, porque as versões de trabalho da F-150, que compõem o grosso das vendas lá nos Estados Unidos, já estão descartadas para o Brasil. Aqui quem vem são as versões mais luxuosas, que ficam bem evidentes aqui nessa dianteira, que tem bastante cromado, esse conjunto óptico Full LED com conversão dinâmica e, claro, essa régua icônica que une as duas extremidades do capô com esse emblema da Ford simplesmente maior do que a minha mão. E uma coisa, você achou essa dianteira aqui parecida com a da Maverick? Bom, eu achei, e também achei parecida com a da nova Ranger, que está chegando em breve ao Brasil também. E nada disso é à toa. A Ford sabe do prestígio do nome que a F-150 carrega e agora faz questão que toda a sua linha de picapes traga algo que lembre bastante a sua queridinha de popularidade.
Em termos de dimensões, tudo aqui é um absurdo. São quase 6 metros de comprimento, 2,4 metros de largura e 1,96 metro de altura. O entre-eixos dessa picape é maior do que um Fiat Mobi, são 3,69 metros. E se esse dado e a comparação visual que você viu agora com a nossa estrada de longa duração já não foi suficiente para você ter uma ideia do tamanho da F-150, eu vou te contar uma curiosidade. Esse veículo, ele é do mesmo tamanho de um M4 Sherman. O que é um M4 Sherman? É simplesmente o tanque de guerra que foi um dos grandes responsáveis pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se alguém disser que esse carro aqui é um tanque de guerra, olha, de certa forma, ele não está tão errado não. O tamanho, pelo menos, é equivalente. Como foca aqui não é trabalho, também não espere carregar o mundo inteiro na caçamba. A capacidade de carga, na verdade, ela é bem comum, são 681 quilos. Mas como o norte-americano valoriza bastante a capacidade de reboque, essa sim é bacana, são 3,5 toneladas. Outra coisa que é bem legal é o volume da caçamba, são 1.370 litros. E para você acessá-la, basta sacar a escadinha e esse bastão de apoio. No meu caso, eu vou fazer um home office logo, na verdade eu vou fazer um outdoor office, quem sabe? E para isso eu posso contar com essa tomada aqui. A única coisa que eu não posso esquecer é do adaptador, afinal de contas ela não está em padrão brasileiro e sim no padrão dos Estados Unidos. Na verdade eu percebi que trabalhar com o sol de 31 graus na sua cabeça não é uma boa ideia, então eu vim aqui para dentro. E a primeira coisa que eu vou fazer é fechar esse blackout do teto solar, que realmente ele é panorâmico, ele vai até o final da segunda fileira. E logo em seguida eu vou preparar minha mesinha de trabalho. Como? Eu vou apertar esse botão que vai recolher a alavanca de câmbio e vou estender aqui, ó, essa mesinha. E eu não vou ligar meu computador naqueles adaptadores 12 volts que não funcionam muito bem. Na verdade eu tenho aqui uma tomada de 120 volts e 400 watts de potência. Uma vez que eu acabei meu serviço, é só recolher a mesa e guardar meu laptop nesse baú gigantesco. Ele é quase do tamanho do meu antebraço e também quase do comprimento do meu antebraço. Cabe um computador aqui tranquilamente. Feito isso, é só retornar a alavanca de câmbio para a posição correta e seguir viagem. Quando a gente está falando de posição de dirigir, é muito fácil de encontrar aquela que é ideal para você. Obviamente, os bancos têm ajustes elétricos, mas não é só. Também há ajuste elétrico por volante. Eu consigo escolher aqui a profundidade e a altura dele. E aqui do lado tem o interruptor, que eu consigo ajustar até a profundidade dos pedais. Ou seja, se você é uma pessoa de uma estatura menor, é bem provável que você consiga encontrar um jeito confortável, seguro, ergonômico de conduzir a F-150. Falando do painel como um todo, aqui a gente tem uma central multimídia de 12 polegadas que atende o que é necessário, ela cumpre sua função. Uma boa qualidade de imagem, um bom tamanho e, claro, Android Auto e Apple CarPlay sem fio. A única coisa que me incomodou um pouquinho é que mesmo quando o Android Auto está conectado, você não consegue ocultar a barra do Sync 4, que é o sistema operacional que a Ford utiliza aqui. Eu acho que isso quebra um pouquinho a sensação, mas é um detalhe, acho que nada tão importante. Mas ao mesmo tempo, esse sistema operacional tem funções bem interessantes, como a iluminação por zona. Eu tenho essa visão 360 aqui do carro, eu consigo escolher quais luzes dele eu quero acender. Com o sol a pino é difícil perceber, mas se você está num descampado à noite, a F-150 pode se transformar em um refletor para você 360 graus. O quadro de instrumentos também é digital, também de 12 polegadas, e aí vale um elogio. A Ford, na minha opinião, é uma das marcas que há mais tempo conseguiu encontrar uma identidade visual nas suas interfaces. É um design bonito e útil, e que fica ainda mais claro esse bom gosto quando eu faço a seleção dos modos de condução. Você está vendo aí eu fazendo a mudança dos diferentes modos de condução. Aí embaixo você consegue ler para o que cada um serve. E esse tipo de animação eu acho que é cada vez mais importante no contexto dessas telas cada vez mais presentes no carro. Antigamente o designer ele buscava essa criatividade, essa vida no painel, no ponteiro, na fonte, nesses detalhes pequenos.
Hoje em dia, não basta, na minha opinião, simplesmente colocar telas. E nem utilizar uma interface muito batida, muito parecida com a de um celular. É importante que você encontre uma forma de mostrar pelo display algo que converse com o seu carro. Mas obviamente as gracinhas não param por aí. Você deve ter reparado talvez esse tapete emborrachado, que é um item de série da Platinum, e é ótimo para lidar com água, com sujeira, com barro. E sob os assentos você consegue montar esse baúzinho, que é ótimo também para você colocar algum objeto que precise de contenção. Sei lá, uma bola, um brinquedo, alguma coisa que ficaria solta. Caso não seja necessário, você consegue simplesmente recolhê-lo e ter esse espaço livre de baixo para colocar talvez uma mochila, uma mala. O aproveitamento de espaço aqui, como se já não fosse farto, é muito eficiente, muito competente. Isso também me agradou. Em altas velocidades, o motor V8 obviamente faz bonito. Nessa estrada, por exemplo, eu selecionei agora o modo Eco e simplesmente vou usufruir do controle de cruzeiro adaptativo e do assistente de permanência em faixa, que conduzem de uma maneira bem dócil a F-150. Foram 9,3 km por litro na estrada, 6,4 km por litro na cidade, que é um número razoável. E falando de desempenho, o motor V8 ele não deixa a desejar em nada. Quando você quer exigir dele, ele entrega tanto em movimento quanto em música para os ouvidos. E em nosso teste de 0 a 100, a F-150 completou em 7,5 segundos. Isso é impressionante. A gente está falando de um veículo com mais de 2 toneladas que vai de 0 a 100 em um tempo muito melhor do que a média, né? Então, realmente não tem por que reclamar, na minha opinião, desse motor que a Ford escolheu para a versão vendida no Brasil. Agora, falando um pouco da suspensão, as duas versões vendidas no Brasil vêm com o pacote FX4, que é a nomenclatura da Ford para incrementos voltados para o off-road. Na prática, o que isso significa? São amortecedores mais robustos, o skid plate, famoso peito de aço, aqui embaixo protegendo, né, de eventuais pancadas em pedras e qualquer outro tipo de obstáculo, que vai ser algo difícil, porque o vão livre desse carro é bem alto, e o bloqueio do diferencial traseiro, né, que eu já comentei com você. Só que, obviamente, e com razão, a gente tem que ser justo nessa análise, são ajustes feitos para quando você tem algum tipo de carga na caçamba, quando você tem um pouco mais de exigência e para cenários que não são a cidade de São Paulo. Então, dá para dizer que andando com essa picape na cidade de São Paulo, não foi uma experiência muito confortável, não. Eu senti que a descompressão dos amortecedores foi um pouco mais brusca do que o ideal. Essa torção da carroceria foi além do que seria o mais agradável ou da experiência que você teria em um SUV de luxo equivalente ao dessa picape. E claro, a questão espacial, né, incomoda. E outra coisa que por fim me incomodou na cidade é a sensibilidade dos dois pedais. Acho que tem hora que eu precisava de fazer um movimento mais delicado, né, um comando mais fino, e a F-150 dava um tranco que assustava um pouco, independente do modo de condução ativado. Mas é aquela coisa, né? Quem diria que uma picape gigantesca dessa não seria feita para a maior cidade do Hemisfério Sul? Estou surpreso. Na verdade, obviamente, esse é um carro, esse é um veículo feito para o interior, para onde você tem espaço. Quem já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, ver como é a disposição das cidades lá, entende perfeitamente porque é um sucesso. São ruas largas, são vagas. Bom, o comportamento dela na cidade pode até não ser aquela maravilha toda, mas foi o que eu acabei de te dizer. Não é também o foco. O foco é aqui, ó, no fora de estrada. E a gente vai agora pegar uma estrada que, além de não ser asfaltada, tem bons desafios. E eu vou te contando como que a F-150 se sai ultrapassando eles. Primeira coisa, eu vou sair do modo normal, já não estava no modo Eco, estava no modo normal, que só muda um pouquinho a relação desse câmbio de 10 marchas, que é muito versátil. E eu vou escolher aqui o modo lama-terra. Então, uma primeira coisa que eu vou ver aqui no quadro de instrumentos é que a tração já foi alterada, da tração só no eixo traseiro para tração permanentemente nas 4 rodas. Também eu tenho a reduzida e tenho a 4x4 automática, na qual o computador vai identificando a necessidade de variar entre os dois eixos, entre só o eixo de trás. Então, com o modo selecionado, a gente
começa aqui a avançar, cara, com bastante tranquilidade. Como eu te falei, essa descompressão do amortecedor é um pouco brusca, quem vai atrás principalmente sente, mas ela desenvolve muito bem, muito bem. Você não passa nenhum aperto para passar por valetas, por pedras, inclusive ela tem um modo próprio para escalar aquelas pedras bem grandes, que não são tão comuns aqui no sudeste do Brasil, mas que eu já tive a oportunidade, por exemplo, de escalar na Paraíba, não com esse carro aqui, e é impressionante a diferença que, por exemplo, o bloqueio do diferencial faz numa situação como essa, que é muito comum uma roda ficar suspensa, né? E aqui no quadro de instrumentos também a gente tem uma indicação do ângulo de rolagem, a atitude do carro, né? Como que está sendo feito a tração, né, nas quatro rodas, se está tendo algum bloqueio. Enfim, você tem uma noção muito boa de tudo que está acontecendo. E aí aqui a gente chegou num trecho mais de terra batida, cara, não tem problema nenhum, ela vai tranquilamente. Com uma característica que inclusive vale para a cidade também, um ponto positivo. Essa rolagem é baixa, você não tem aquela rolagem grande, típica de caminhonete média, por exemplo. É tudo bem mais confortável. Pegamos, ó, um trajeto que com um carro de passeio seria bem chatinho de ser feito, com a F-150 no modo de condução correto, foi mamão com açúcar. Eu não sei se você, fã de picapes, fez uma boa oração, mandou bastante energia positiva ou simplesmente deu sorte. Mas eu sei que seus desejos de longa data foram atendidos. O trio parada dura norte-americano finalmente chegará ao Brasil até o final do ano. A gente vai ter a Ram 1500, a Ford F-150 e a Chevrolet Silverado, todas à venda. Eu tô bem curioso para ver como que essa briga vai rolar aqui no Brasil. E se você também tá, você já sabe onde acompanhar tudo desses próximos capítulos. É aqui na Quatro Rodas, porque aqui a gente faz jornalismo. Valeu! E a seguir você confere a enorme pá carregadeira da Caterpillar e também a nova geração do Honda Civic. Estamos de volta e, bem, nem tudo que você verá aqui na Quatro Rodas é carro e picape. Nós também gostamos de testar veículos bem diferentes, como essa pá carregadeira da Caterpillar, que em sua pá pode carregar até 11 toneladas de pedra, terra, qualquer coisa. É uma máquina pesada de construção que o Paulo Campo Grande operou e vai te contar tudo de como ela funciona. Pás carregadeiras são máquinas como essa que possuem aqui uma caçamba que serve para pegar material de algum lugar e transportar para outro, que pode ser um caminhão, por exemplo, para levar terra ou pedra. Uma máquina destas tem preço estimado de 3 milhões de reais. Eu digo 3 milhões porque varia muito da quantidade de equipamentos que você adiciona. Essa versão que eu andei, por exemplo, ela é projetada para trabalhar off-road em pedreira. Então ela tem, por exemplo, essa caçamba, que é ligeiramente menor que uma caçamba de terra, porque uma caçamba de terra você consegue pegar um volume maior de material do que no caso das pedras grandes ou pequenas. Um detalhe que mostra, além do tamanho, são essas garras. No caso de terra, ela pode ter uma lâmina plana, que não vai atritar com nada, mas nesse caso ela tem esses bicos de patos que eles falam, que além de ser de um aço mais resistente, ele ajuda a penetrar nas pedras, né, no monte de pedras e poder carregar. Outra coisa, e ela por isso que ela é menor também, porque ela carrega mais peso. Outra coisa é esse tipo uma proteção aqui que impede que as pedras voem lá para trás e danifiquem o acabamento. E é capaz de carregar 11 toneladas em uma única pá. Essa medida de 11 desse peso é uma referência importante para você identificar o tipo de máquina. Mas eu vou te dar mais detalhes sobre ela agora na sequência.
Dentro da linha da Caterpillar existem 3 famílias: pequena, média e grande. Essa é uma representante da turma média, porque existe aquelas pequenas que você deve ter visto em obras, em estradas, terrenos pequenos, e existe aquelas maiores, usadas em pedreiras, que para subir na cabine você precisa de 2 escadas. Então essa, apesar do tamanho, é considerada a média. Mas é um modelo top de linha entre os médios, digamos assim, porque ela tem bastantes recursos, tem um motor de 6 cilindros de 13 litros, com 323 cavalos, o câmbio de 8 marchas, 4 para frente e 4 para trás, e diversos outros recursos que eu vou mostrar para você. Você acha que seu carro te dá trabalho? O operador dessa máquina, ele deve checar todos os dias de manhã antes de começar a trabalhar as funções vitais de modo geral. Deve checar o estado dos pneus, o estado da caçamba. Quando você fala de uma máquina dessa, comparado com um carro, tudo parece absurdo. Então, por exemplo, consumo é litros por hora, não é quilômetros por litro. Então, uma máquina dessa, em média, faz 30 litros por hora de consumo de diesel. Outra coisa que é absurdo, as revisões também são feitas por hora. Então, a cada 500 horas de uso, recomenda-se uma inspeção. Existem filtros que duram 1000 horas, 2000 horas, mas recomenda-se que a cada 500 exista um cheque. O tanque de combustível é outro absurdo, porque ele tem capacidade de 300 litros de diesel. Outra característica de uso off-road são os pneus, que ele tem esse talão aqui bem profundo, justamente para tracionar na terra. Se fosse um pneu de uso misto, uso do asfalto, ele teria um talão mais curto para dar mais aderência e também sofrer menos danos quando traciona pedras, por exemplo. Bom, então começando aqui por esse painel, a gente tem pisca-alerta, desembaçador, regulagem dos retrovisores e tem aqui um botão que libera o freio de estacionamento. Aqui a gente tem 2 telas, essa é uma tela principal com uma central multimídia com todas as informações do trator. Então, por exemplo, ângulo de inclinação da caçamba, ângulo de distância da caçamba do solo. Isso tudo é importante na hora que você está fazendo um approach ali num bando de pedras, por exemplo. Aqui você tem um visor da balança, porque é importante você controlar a quantidade de peso que você coloca na caçamba. Essa máquina, por exemplo, ela tem um ponto de equilíbrio que é 11 toneladas. Se você puser mais que isso, a dianteira vai ficar mais pesada que a traseira e ela pode virar. Não vai capotar, mas ela vai entornar a hora que a carga parar no chão, ela para. Mas não só por isso, não só pela segurança, porque, por exemplo, você tem um caminhão que leva 20 toneladas. Então você sabe quantas toneladas você está colocando no caminhão para evitar que esse caminhão depois saia na estrada e tome uma multa, por exemplo, por excesso de carga. Aqui nessa coluna aqui você tem basicamente a iluminação, os faróis, iluminação interna, farol baixo, farol alto. Você tem aqui, que ele tem uma câmera de ré, uma câmera tipo 360 graus, que ele mostra a traseira, a lateral e a dianteira do carro. Aqui você tem uma trava também, uma trava que serve uma trava geral e uma trava só para lâmina. Aqui você tem sistema de som, o controle dos limpadores de para-brisa e aqui o ar-condicionado. Bom, o que vocês devem estar querendo saber é o que são esses joysticks. Então, esse aqui da direita, ele serve para eu controlar a caçamba. Quando eu puxo para trás, ele levanta. Quando eu ponho para frente, ele abaixa. Para a direita, ele
faz esse movimento, né, de pegada da carga, e quando eu ponho para a direita, ele faz o movimento de despejo. Os pedais são 3, então aqui tem o acelerador, um freio mecânico e aqui um freio hidráulico. Esse freio ele freia como um freio comum, mas esse outro aqui ele trabalha junto com o câmbio, então ele preserva o equipamento. Então, por exemplo, você está em 4ª marcha, ele vai reduzindo as marchas e ele deixa que o sistema, ele isola, desacopla o sistema hidráulico, preservando o equipamento. Agora aqui nesse braço a gente tem o câmbio numa alavanca aqui que você tem para frente, neutro e ré. E as marchas, primeira, segunda, terceira, ele vai trocando. Quando você faz a aproximação com a brita, por exemplo, tem uma chave aqui que você pode pôr primeira para você ter mais força para carregar a pá. Porque se você entrar muito devagar, muito fraco, você não vai conseguir carregar. Outra função desse joystick é a direção. E foi uma das coisas que eu demorei mais tempo para me acostumar, porque ele é muito sensível. Esse joystick também é muito sensível, mas você consegue, talvez porque eu seja destro, eu consegui dosar com mais facilidade do que esse aqui da esquerda. E toda vez que eu trocava de marcha aqui, quando eu mexia o joystick, mexia a direção também. Como o carro é articulado, ele já desestabilizava aqui. Então até eu acostumar a mexer no câmbio sem alterar a direção, ou mexer o ângulo do joystick o suficiente para fazer a curva que eu preciso, eu levei algum tempo. Mas foi bem interessante. Bom, aqui eu vou dar uma volta aqui nessa área de treinamento. Vou dirigir aqui um trecho só para mostrar como é que é dirigir uma máquina dessas, né, em linha, num deslocamento, né? E depois eu vou fazer carregar ali com brita para mostrar como é que é a operação da máquina para carregar, tirar de algum lugar o material e colocar em um caminhão, por exemplo. Então por enquanto está tranquilo. O joystick é bastante preciso depois que você se acostuma, né? Que ele é bem sensível. Aí não tem dificuldade, só no começo que você faz curvas, porque essa máquina é articulada aqui no meio, olha como é que ela gira muito, né? Ela quase dobra assim. E agora eu vou encostar aqui tem um monte de pedra aqui na minha frente. Eu vou fazer um carregamento. Eu vou levantar e agora eu vou derrubar. Eu devo ter pego umas 7 toneladas de brita aqui. Vamos ver ela caindo agora. Agora para baixar a pá e corrigir o nível. E agora eu vou fazer vou carregar uma brita ainda mais. Essa é bem grande, hein? Isso aqui é impressionante quando as pedras caem, que faz muito barulho. Peguei, né? Carreguei, levantei. Operar uma máquina dessa, acredite, é uma prática divertida. Que você precisa estar concentrado no que você está fazendo e a máquina corresponde a todos os seus comandos. Agora eu entendo porque os operadores gostam tanto de suas máquinas.
Que inveja. Mas é uma inveja boa. Eu só queria ficar um tempinho ali arremessando pedra com a pá, mas tudo bem. Eu sei que você também quer ver a nova geração do Honda Civic, que agora vem para o Brasil com um sistema híbrido bem diferente do que a gente já vê por aqui. Porque ele usa mais o motor elétrico do que o motor a combustão, que na verdade gera energia. É uma coisa um pouquinho complexa que o Guilherme Fontana vai conseguir te explicar melhor. Confere aí. Eu vou começar a apresentação da 11ª geração do Civic pelo visual, que aqui tá bem mais discreto, tá bem mais sóbrio, até mais careta, vamos dizer assim. Mas isso é bom, isso demonstra mais elegância, até mais maturidade aqui no desenho desse carro. E também ajuda a envelhecer menos rápido, digamos assim. Vamos pensar na geração anterior a essa, que tinha aquele visual mais futurista. Beleza, é um carro bem bonito, mas acabou envelhecendo um pouco mais rápido do que o normal. Aqui na dianteira o que marca bastante são esses faróis que são bem afilados, eles também são bem profundos aqui na grade, eles são bem meio que protegidos. Também vale dizer que a grade não tem nenhum cromado, que é outro ponto bem interessante no visual desse carro. Ele só tem cromados ali na lateral, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Isso também demonstra uma certa elegância, uma sobriedade a mais. A única herança da 10ª geração do Civic está aqui nessa parte que parece um nariz aqui, que lá na outra geração era tudo cromado, mas de novo aqui ele repete a cor da carroceria. Eu vou continuar aqui na dianteira para falar sobre os limpadores do para-brisa, que eles têm aqui os jatos embutidos. É tipo carro premium mesmo, como nos Volvo, por exemplo. Então quando você aciona, ele já varre toda a água junto, sem espirrar, sem fazer sujeira. Isso também ajuda a economizar água. Vamos lá para a lateral agora. E essa sobriedade toda que eu tô falando também tá bem claro aqui na lateral, que tá com os vincos mais contínuos, tá bem mais horizontal. Inclusive esse perfil tá lembrando muito do antigo Accord, do último Accord vendido aqui no Brasil. Apesar disso, o porte geral desse carro continua bem parecido, ele cresceu 4 centímetros no comprimento e 4 centímetros no entre-eixos. Aqui na parte dianteira, esse nariz que eu falei aqui agora há pouco, que remete ao antigo Civic, ficou um pouquinho mais pronunciado, só que apesar disso, o capô em si ficou 2,5 centímetros mais baixo. E essa coluna, a coluna A, também ficou mais recuada, agora ela também está mais arqueada, e isso deixou a visibilidade melhor. Você tem uma visão mais ampla aqui da dianteira. Eu vou começar aqui pela parte de trás, que, como a gente espera de um sedã médio, tem espaço de sobra aqui. Eu tenho cerca de 1,75, o banco ali da frente está ajustado para mim, sobra um palmo bem aberto aqui do meu joelho em relação ao banco dianteiro. O espaço para a cabeça também é bom, graças a esse relevo que acontece aqui no teto, mesmo esse banco aqui sendo relativamente alto em relação aos bancos dianteiros. Para quem precisar ir aqui no meio, não vai ser aquele conforto todo, mas também não é dos piores. O túnel central ali é relativamente alto, o console invade um pouquinho aqui, mas esse túnel central ele é estreito, então você até tem como acomodar os pés de quem for aqui um pouquinho mais para dentro. Caso não vá ninguém ali, a gente tem aqui esse porta-copos, dá para colocar alguma coisa aqui, inclusive copos. Só reforçando, sobre o console central tem saídas de ar-condicionado e 2 portas USB. Eu vou falar daqui a alguns segundos sobre o acabamento desse carro, mas antes eu preciso falar aqui atrás que ele segue um nível bem interessante que a gente vê lá na dianteira. Aqui em cima, ó, tem material emborrachado, macio, tem um padrão aqui que eu vou falar mais ali também, um padrão com uma textura, tem aqui o padrão da cor dos bancos. É um acabamento muito interessante para uma porta traseira, normalmente a gente não vê isso. A única coisa que não tem aqui e tem lá é um filetinho de LED aqui no meio. Agora sim, bora lá para frente. O que chama muita atenção aqui no interior é o nível de acabamento desse novo Civic.
Ele, além dos materiais, o visual também foge bastante do tradicional de um carro japonês, que normalmente é uma coisa mais conservadora mesmo. Aqui não, aqui a gente tem bastante coisa diferenciada. Os materiais, em sua grande maioria, é de boa qualidade. Aqui na parte de cima, do painel, das portas, é todo de material emborrachado, macio. O volante também tem um toque bem confortável, tem aqui costuras aparentes. Outra coisa legal é aqui nesse console central, ele tem uma textura, que você passa aqui, só de passar a mão dá para sentir, e essa mesma textura tá aqui nos apoios das portas, aqui na área dos vidros, e segue inclusive nas portas traseiras. É um arremate bem legal, eu achei bem interessante. Os botões também no geral dão um aspecto mais premium, de uma coisa mais bem construída. Os toques são suaves. Aqui os comandos do ar-condicionado também, eles têm um toquezinho, um cliquezinho bem legal. Mas talvez o que mais tenha me chamado a atenção aqui no interior desse carro é essa faixa central, que é como se fosse uma grade. E aí atrás dela estão meio que camufladas as saídas de ar. Dá até, se você prestar bem atenção, dá para ver onde ficam as saídas, mas ele fica uma coisa toda uniforme ali, mais um pouquinho aqui no canto. E aí você controla aqui por esses pininhos, também tem um cliquezinho, ele tem toda essa percepção de qualidade mesmo. E para fechar esse capítulo acabamento, esse banco clarinho aqui, quase branco que você está vendo, só está disponível, ele só vem de série na verdade, quando a carroceria do carro é branca, como é o caso dessa unidade que a gente está aqui. Nas outras cores, no preto, no prata e no cinza, o banco e aqui também as portas é tudo em preto. Agora eu vou fazer uma passagem pelos equipamentos do Civic, começando pelas telas. O quadro de instrumentos tem uma tela de 10,2 polegadas, tem uma imagem boa, de boa qualidade, uma boa riqueza de detalhes, de informações. Aparece até um carrinho ali que se eu piso no freio, ele acende o freio do carrinho, o farol acende, a seta acende. É uma coisa legal assim de se ver. A central multimídia tem 9 polegadas, tem Apple CarPlay e Android Auto, mas só com fio. Só que mesmo assim ele tem o carregador de celular aqui por indução logo abaixo. Voltando para a central multimídia, é um ponto que não me agradou aqui no Civic. Aqui esse visual geral dela, eu achei bem antiquado, as apresentações aqui, esses menus grandes, umas letras grandes. O tipo de fonte é uma coisa bem antiquada. A tela também poderia ser um pouquinho maior e ela até tem uma boa qualidade de imagem, mas ela é escura, porque ela também tem esse acabamento fosco. Isso ajuda a evitar reflexo, só que acaba deixando a tela mais escura. Então mesmo de dia, tem hora que você precisa até dar uma olhadinha um pouco mais aqui para frente, porque às vezes dá uma certa dificuldade formando quando a luz bate um pouquinho aqui. Talvez fosse melhor se ela fosse um pouquinho deslocada aqui para o motorista. Aproveitando que eu estou fazendo umas críticas, as câmeras desse carro também são bem ruins, para falar a verdade. Tanto a de ré quanto a lateral ali, que tem aquela lateral que quando você dá seta para a direita, ele apresenta a imagem aqui. Mas é uma imagem de bem baixa qualidade, é bem distorcido, não me agradou não gostei. Seguindo aqui nos equipamentos, o Civic é bem completão, ele tem um pacote fechado, sem nenhum opcional. Então tudo que você está vendo aqui é de série. Tem bancos elétricos, ar-condicionado dual zone, 8 airbags, que inclui airbags laterais traseiros, e um sistema de som da Bose com 12 alto-falantes. Claro que ele também tem aquele pacotão de sistemas de assistência à condução, como piloto automático adaptativo, monitoramento de pontos cegos, frenagem automática de emergência. Nisso não falta absolutamente nada nesse carro. Agora eu vou voltar lá para fora para te explicar sobre a mecânica desse carro, que é um pouquinho complexa, e depois eu volto aqui para dirigir e te dar uns números desse carro. Eles são bem impressionantes e vale muito a pena você ficar aí. O conjunto mecânico é, sem dúvidas, o grande destaque do novo Civic, porque ele tem um funcionamento bem diferente dos outros híbridos do mercado. É exatamente o mesmo conjunto do último Accord que passou brevemente pelo Brasil, mas caso você não se lembre, eu vou te recordar tudo agora. Aqui nesse carro são 3 motores, um 2.0 aspirado a gasolina
de 143 cavalos de potência e 19,1 kgfm de torque. Aí depois tem dois elétricos, mas só um deles traciona, e ele tem 184 cavalos e 32,1 kgfm. O outro motor elétrico só serve como um gerador que vai pegar a energia gerada pelo motor a combustão para transformar em energia elétrica e carregar a bateria que está lá debaixo do banco traseiro. Inclusive essa bateria é bem pequena, ela é bem compacta e tem só 1,05 kWh. Mas guarda essa informação do gerador que eu vou voltar nela daqui a pouquinho. Agora começam os diferenciais desse sistema eADV. Aqui, os dois motores que tracionam, o combustão e o elétrico, só funcionam separados. Eles nunca vão tracionar o carro juntos. Justamente por isso a gente não tem números de potência e de torque combinados aqui nesse caso. Outra particularidade é que aqui quem manda é o motor elétrico, diferente dos outros híbridos. Sempre que você precisa de mais força, na maior parte do tempo, é o elétrico que vai funcionar. O motor a combustão só vai tracionar o carro em velocidades altas e de cruzeiro. Ou seja, quando você está lá numa estrada, tranquilo, mantendo uma velocidade, sei lá, acima dos 100 km por hora, ele vai ligar o motor a combustão só para você manter a sua velocidade. Uma situação urbana que você está ali em baixas velocidades, naquele anda e para, o motor elétrico vai tracionar e você vai ficar no silêncio porque só ele vai funcionar. Quando você acelerar mais, você exigir mais do carro, o motor a combustão vai ligar. Mas ele vai ligar só para gerar energia para o motor elétrico, ele não vai tracionar. Quem vai continuar tracionando vai ser o motor elétrico. Mas por que o combustão vai ligar nessa situação? Porque o sistema vai entender que o motor elétrico precisa de carga, ele precisa de energia. Aí o combustão vai ligar para gerar energia, vai passar por aquele motor gerador que eu falei agora há pouco, para enviar energia lá para a bateria que vai voltar para o motor elétrico. Ou seja, o motor a combustão vai estar ali só gerando energia. E é muito louco porque ele acompanha o quanto você exige do pedal do acelerador. Se você pisar 100%, o motor vai subir giro, ele vai gritar como se ele estivesse ali tracionando. Mas não, ele está só acompanhando a sua demanda de energia no motor elétrico. Ele vai entender que o motor elétrico vai precisar cada vez mais de energia e vai aumentar o giro do motor a combustão. Isso acontece porque a Honda garante, e a gente viu nos nossos testes, que você vai ver os números daqui a pouco, que essa geração de energia, essa exigência do motor a combustão para gerar energia, gasta muito menos combustível do que se você tracionasse com o motor a combustão. Só reforçando uma coisa, esse carro aqui não carrega na tomada. A energia da bateria é recarregada por esse sistema que eu falei aqui do motor a combustão, por frenagens e desaceleração. Outra coisa que acontece quando você está pisando forte, você está exigindo mais desempenho, é que o carro simula trocas de marcha. Mas só simula mesmo, porque lembrando, é o motor elétrico que está tracionando o carro. Não tem marcha para tracionar. Inclusive esse carro na prática não tem câmbio. O motor a combustão funciona direto com uma embreagem que já manda força para as rodas. Então no fim é um sistema bem complexo, é difícil de explicar, mas o funcionamento é simples. Só recapitulando, o motor elétrico manda na maior parte do tempo, é ele que manda quando você precisa de energia, até porque ele tem números mais robustos. O combustão só vai funcionar em velocidade de cruzeiro para tracionar, mas ele vai funcionar na maior parte do tempo para gerar energia. Em resumo, é isso. Agora eu vou lá para dentro para dirigir e te contar sobre os números que a gente tirou desse carro aqui. A primeira coisa que eu pensei quando eu peguei esse carro aqui foi, cara, que felicidade, porque ele continua sendo um Civic. E isso, quem já dirigiu um Civic sabe muito bem do que eu tô falando, porque esse carro, historicamente, ele tem uma pegada mais esportiva, ele tem uma posição de dirigir aqui impecável. A direção é super direitinha, inclusive eu posso falar sem medo que esse daqui é o melhor Civic de todos os tempos. Para fazer um paralelo, o Corolla tem uma pegada mais conservadora, ele foca mais no conforto, você não fica numa posição tão baixa como a que eu tô aqui. Meu ombro está abaixo da linha da janela, por exemplo. Isso é
para quem gosta de ter um prazer ao dirigir. A suspensão também continua sendo típica de um Civic, você sente que ela tem uma certa rigidez, o carro fica bem colado no chão. Em curvas, inclusive, esse carro tem muito chão, você precisa exigir muito dele para que ele comece a querer sair ali de dianteira, mas no dia a dia, obviamente, você não vai levar a situações tão extremas. Só que apesar de você ter essa estabilidade, ele está muito mais confortável do que os Civics anteriores, que davam pancadas mais secas. Aqui não, ele dá até a pancada, mas você tem um amortecimento, principalmente em descompressão. Você sente aquela maciez, principalmente numa condição como a gente está aqui numa estrada, ele fica aquela coisa bem macia, é bem confortável. Outra coisa de conforto aqui é no isolamento acústico, que é bem bom. E para reforçar isso, ele tem um sistema de cancelamento de ruído, como em fones de ouvido, por exemplo. Ele tem microfones instalados nas caixas de roda, que eles vão captar o ruído ali e fazer um ruído meio que inverso para ter esse cancelamento e não deixar passar aqui para a cabine. É a mesma coisa que um Range Rover de quase 1,5 milhão, por exemplo, é equipado. Só que aí, para compensar um pouquinho esse silêncio, o motor ali, a combustão vai estar funcionando, como eu já falei agora há pouco, mas ele vai ter simulação de um ronco a mais saindo aqui dos alto-falantes. Só que isso só acontece no modo Sport. Lembrando, esse carro tem o modo normal, o Econ e o Sport. Tá, então agora o Honda Civic está bem mais sofisticado, com um conjunto mecânico bem tecnológico, um pacote de equipamentos bem atraente e ainda por cima é importado. Mas seguindo as estimativas que a gente tem por aqui, o novo Civic não vai custar menos de R$250 mil. Isso faria dele um carro sem concorrentes diretos, porque o Corolla híbrido está ali na faixa dos R$190 mil, um pouquinho acima dos 190 mil. E aí o Civic ficaria na faixa de SUVs híbridos, como o BYD Song Plus, por exemplo. Pode até ser que ele pegue algum cliente do Corolla, mas aquele cliente que já tem um Corolla e quer subir um nível. O mesmo vale para o Civic. Esse carro vai convencer sim os donos dos antigos Civic, mas aí esse público vai mudar, porque aqui o preço é bem maior, a importação também é limitada, enfim, vai ser um carro mais restrito. Além de entregar um baixo consumo, essa nova geração do Civic é incrivelmente boa de andar. E em breve ainda teremos o novo Civic Type R no Brasil, na verdade Type R, com mais de 300 cavalos e tração dianteira. Vai ser uma coisa bem surpreendente, mas fica para depois. Até lá você confere o nosso trabalho na revista, no site, nas redes sociais e também em nosso canal do YouTube. Toda semana tem coisa nova por lá. E é isso. Muito obrigado e até o próximo programa.